fico travado e a gente não avança. Mandarim, tá? Então depois de explicarmos a doutrina sobre a igreja, o significado dos textos, a gente ainda tem esse amplo espectro da revelação, que é a revelação progressiva. O que significa isso? Que Deus, ao longo da história, vai revelando a sua vontade de maneira proporcional e crescente, até que se chegue à plenitude dos tempos, que é marcada pela presença de quem? Jesus. Quem disse? Fabiana. Jesus, está correto? Sim. Que, por sua vez, é o cabeça de quem? Da igreja. Então, em Jesus, a revelação ela se torna completa. Por isso que você tem aquele texto no livro de Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e formas pelos profetas, nos últimos dias nos falou através de quem? De Pedro, amém? Paulo? Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então, como diz, mostra-nos o... Não, quem vê Jesus vê o Pai. Então, todas as coisas convergem em Jesus. É por isso que toda a revelação bíblica precisa ter Jesus como essa chave interpretativa. De maneira que você, em Gênesis até Apocalipse, vai perceber que o objetivo da história sempre estava firmado no ápice, que é a pessoa de Jesus Cristo. E é claro que não apenas a doutrina de Cristo, mas a própria doutrina da igreja pode ser vista dessa maneira. Do Antigo ao Novo Testamento, essa revelação vai o quê? Se ampliando, se expandindo, ganhando uma nova forma, de maneira que os textos mais antigos são lidos da perspectiva dos mais novos, e os mais novos são complementados com os textos mais antigos. E é isso que é uma leitura salutar da Bíblia. Você compreendê-la nessa revelação progressiva. E a teologia histórica, irmãos, que é mais para os pastores, né? Se trata daquilo que foi dito acerca das doutrinas ao longo da história, né? Como os principais teólogos interpretaram essas verdades, como foi sistematizada nos credos, nas confissões, como isso foi ensinado. Então são poucos que se enveredam pela história da igreja, é verdade, mas se você um dia tiver a curiosidade de querer saber um pouco, de repente, como a história das heresias, se você pegar os 5 primeiros séculos, é bem provável que todas as heresias que você encontra hoje, você as observe nos 5 primeiros séculos da era cristã, de uma forma ou de outra. Porque não há nada novo debaixo do céu, irmãos. Nada novo. As pessoas até tentam inventar uma nova heresia, mas pode ter certeza que existe uma raiz lá que já foi combatida e já foi classificada como heresia no passado. Mas isso está muito distante de nós. 1.500 anos de distância de nós. Quantos de nós, irmãos, buscamos essa informação? Pouquíssimo. Quem verdadeiramente procura essas informações são os pastores, para fundamentar suas próprias opiniões e argumentos. Mas é importante que você saiba que isso está lá. Que isso está o quê? Disponível. Amém? Dito isso, irmãos, nós avançamos para explicar o que não é igreja. Essa aí foi uma aula para o nosso irmão Simonton. Mostramos essas bases da eclesiologia, mostrando o que a igreja é, falando sobre o que ela não é. E fizemos essa relação do que é material e do que é espiritual, né? Fizemos a relação do membro versus corpo, do exclusivismo versus plural, da perfeição versus arrependidos e dos iates versus o barco de pesca. Quem lembra a relação de iates versus barco de pesca? Quem lembra? Você lembra? Não, o Hernando lembra. Eu quero ver o Hernando falar. Fala, Hernando. Bom, porque talvez a maioria das pessoas deseje ter um iate, né? Na verdade, nós deveríamos ter nesse tipo de um barco de pesca. Justamente, né? Ele está falando isso porque estava comigo lá em... Ele estava comigo lá em Maryland no domingo passado, eu falei sobre isso, né? Mas é isso. Hoje, muitas igrejas possuem uma mensagem, ensinam uma mensagem que elas devem ser iates. Por que qual é a palavra iates? Porque o iate é algo que todos nós temos, não é verdade? Quem tem um iate aí? Se você não sabe, a resposta já está intrínseca.
Se você não sabe, é porque você não tem acesso, meu irmão. Iate é para pobre, mas tem... Quando você estiver lá em Nova York, tem a marina. Tem uma marina que tem uns iates bonitinhos ali, coisa básica, na casa dos milhões. Dá uma passada ali e se humilhe. Né? Mas veja, irmãos, por que falamos isso? Por que fizemos essa comparação? Por causa da famigerada teologia da prosperidade que está em muitos lugares que são chamados de igreja. Você prega teologia da prosperidade, não se prega Cristo. Você prega obtenção de riqueza, não salvação em Cristo Jesus. Então essas igrejas são iates. Elas falam de iates, elas querem prosperidade. Mas biblicamente falando, a ordenança que temos não é procurarmos ou sermos iates, mas procurarmos e sermos como barcos de pesca. E o que devemos pescar, irmãos? Homens. Deu para entender? A missão da igreja é a salvação das pessoas, não o enriquecimento das pessoas. Diferente. Então, fizemos essa comparação aqui, o Hernando acertou muito bem. Parabéns. E iniciamos falando o que é a igreja na aula passada. Leamos comigo aí, versículo 1. Versículo 1. O tópico 1, vamos lá? São aqueles que creram e receberam muitas designações como expressões do reino. Então, quem é a igreja? São aqueles que creram e receberam muitas. A igreja não é só chamada de igreja na Bíblia. Não, tem, como diz lá em Minas, trocentas palavras para descrever. E eu coloquei todas essas palavras para vocês, ó, para se falar da mesma questão, do mesmo povo redimido, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Todas essas designações e muitas outras, né, irmãos? Segundo, o que nós falamos? São aqueles Que compõem a igreja visível e invisível. Fizemos a distinção da igreja visível e invisível. Qual que é a diferença básica dessas duas? Quem sabe? Quem sabe? Põe na tela. Põe na tela. Quem sabe, Igreja gente? visível é nós, aqui, pessoalmente. É nós. E invisível continua sendo nós no Espírito Santo. Você está quase certa. Faltou uma coisa aí na sua informação. Ah, é porque eu esqueci, eu falei. Faltou. O que faltou, gente? Invisível são os escolhidos. Tá, você está correto. Deus escolheu. Está correto. Mas na visível também, né? Os escolhidos estão lá. E tem o joio, né? Ah, então já existe uma diferença, né? Porque na visível você tem o joio e o... Trigo. E na invisível? Só o trigo. Só o trigo, já captar. Então nós fizemos aquela tabela, lembra da tabela? Olha a tabela. Fizemos a diferenciação da igreja visível e da igreja invisível. De maneira que, se você quer saber quem é verdadeiramente o povo de Deus, pleno, perfeito, completo, é a igreja o quê? Invisível, né? Ela é a chamada igreja universal, de todas as gerações, do passado, do presente e do futuro, os vivos e os mortos. Agora a igreja visível, ela só é composta de quê? Dos vivos, né? Essa igreja, ela aumenta e diminui, essa igreja tem joio e trigo, essa igreja tem gente crente? Tem redimidos? Tem o trigo, mas tem o joio também, né? Tem o joio também. Então, essa é a diferença da igreja visível e da igreja invisível. Então, dito isso, irmãos, avançamos para a nossa última parte, a lição. Quero que vocês leiam comigo, vamos lá? São aqueles Que funcionam como organismo e como organização. São aqueles que funcionam mais como organismo do que como organização. Essa é uma grande pergunta, principalmente para o nosso contexto presbiteriano, né? Que nós somos uma igreja tão burocrática. Alguns falam organizada, outros falam burocrática. As coisas se misturam, né? Mas a grande pergunta é: organismo? O que é a palavra organismo lembra? Seres vivos. Ser vivo, né? Tá, o que mais? Quem tem um organismo aí? Funções. O
Quem tem organismo, gente? Organização. Quem tem Composição de órgãos. Tem a ver com órgão, né? Tem a ver com órgão. Mas é uma coisa que tem a ver com algo que está vivo ou morto? Vivo, né? Essa expressão, acho que ela está bem associada com os termos bíblicos, na verdade. Você pode perceber que a igreja do Senhor é uma igreja viva. Ela está em constante crescimento e expansão. Só cresce e se expande aquilo que está vivo. Percebe isso? Ela é o quê? Ela é um organismo. Ela é um organismo. Agora a pergunta é, a igreja é uma organização? Né? Em termos brasileiros, qualquer igreja é uma associação. Esse termo não está na Bíblia, mas ela é. Por quê? Porque toda igreja está debaixo de uma lei de um país e de regras deste país. Então, no Brasil, ela vai ser o quê? Uma associação. Né? Aqui nos Estados Unidos, eu não sei se é sem fins lucrativos, outra coisa, mas ela vai estar também debaixo de uma organização. Lá no Brasil, qualquer igreja vai ter que ter um CNPJ. Por isso que se diz a expressão, eu vou abrir uma igreja. Por quê? Não é colocar só uma porta lá e abrir a porta. Para ele abrir uma igreja, ele tem que abrir um CNPJ. Colocar o nome da igreja, tudo direitinho. Ele tem que fazer o quê? A parte o quê? Burocrática. A organização. Isso do lado de fora. A igreja em relação ao Estado. Agora, e a igreja em relação a ela mesma? Ela tem uma organização? Sim. Tem, não tem? A igreja tem, vamos falar da nossa que é mais fácil, né? A nossa igreja tem estatuto. A nossa igreja tem um manual presbiteriano, que define todas as regras. Tem uma confissão de fé. A nossa igreja... mas aí já vai para a parte litúrgica, né? Nós estamos falando de organização, né? Então, em termos de organização, a gente tem os estatutos, a gente tem o manual presbiteriano, a gente tem liderança? Sim. Quem é liderança? Conselho. E quem que é o mais forte? Conselho. Vocês são um bando de pecadores, gente. Mas o presidente é uma exclusão, né? Quem que é o mais forte, gente? Quem que vem primeiro? Você está falando espiritualmente? Você está falando... Eu vou responder essa pergunta, só quero ouvir vocês com as suas heresias. Mas veja, existe uma liderança, ok? Existe? Existe. Existem áreas de atuação na igreja com sublideranças? Sim. Existe. No caso da nossa igreja, nós temos os comitês, correto? Sim. E aí o comitê está lá, reunido, e as pessoas juntam e fazem de qualquer jeito? Não. Por que não? Porque tem que passar pelo conselho que decide. Sim, também. Mas lá dentro do comitê tem alguma liderança lá dentro? Sim. Ah, tem uma liderança. E aí vocês executam a partir dessa liderança. O que é isso? Em termos gerais, isso é organização. Então, se eu fosse fazer aqui um mapa organizacional, você veria tudo isso no mapa. Mas vai gastar muito tempo. Então, alguém te pergunta aí. Eu escolhi a palavrinha aí, ó. Eu disse lá, ó. Aqueles que funcionam mais. Correto? Correto? Sim. Mais. Como organismo do que como organização. Mas o grande problema... Mas para que o organismo se desenvolva bem, precisa da organização. Por isso que eu escolhi mais. Mais. A questão é, o que vem primeiro? Organização. O que vem primeiro? Hoje vocês precisam definir o que vem primeiro. Se vocês disserem que é a organização, vocês vão dar mais importância à parte burocrática. Se vocês disserem que é o organismo, vocês vão dizer o que é mais importante é a estrutura espiritual. É muito simples. Volta lá em Gênesis, Êxodo, onde Moisés estava liderando o povo e o sogro dele, Jetro, virou para ele e falou, ele passava dias para organizar a galera, né? Comandar. Então, ele estava ficando sobrecarregado. O que Jetro falou para ele? Aconselhou.
coloque líderes para 50, 100, 25, para organizar o povo de Israel, para que ele pudesse cuidar apenas da parte que seria espiritual do povo, Sim. como líder. Então, primeiro existe o quê? O organismo, para depois haver a organização. Muito bem. A organização partiu de uma necessidade o quê? Uhum. É isso. Captaram? Vocês precisam definir isso. Muitas pessoas dizem que a organização é mais importante que o organismo. Então, quando isso acontece, irmão, a igreja é mais importante que os membros. Quando você coloca o organismo antes da organização, você prioriza os membros. Valoriza os membros em detrimento da organização, se for necessário. Ok? Mas a grande questão é encontrar o equilíbrio entre essas duas realidades. Por quê? Porque a Bíblia fala das duas. Não fala das duas? Os crentes mais tradicionais, presbiterianos, roxos, do pé roxo, da mão roxa, da cabeça roxa, da orelha roxa, do cabelo roxo, eles vão dizer a seguinte frase: a igreja presbiteriana é a melhor. Eu não estou em desacordo com essa pessoa. Eu não estou em desacordo. Mas tem pessoas que na hora de defender a igreja, parece que tem assim um prazer muito maior em defender a denominação do que o reino. Imagina pior. Não, eu quero que vocês tenham uma opinião crítica, ok? Tem uma opinião crítica. Eu concordo com essa pessoa. Eu concordo. Mas a questão é, o que você coloca em primeiro lugar? Porque a igreja presbiteriana, ela tem pessoas falhas, correto? Ainda que ela tenha toda uma organização bíblica, essa organização, ela pode falhar. É mais difícil falhar? É mais difícil. Mas ela pode falhar? Pode falhar, claro que pode. Então tem pessoas, irmãos, dentro da igreja presbiteriana que vocês jamais conhecerão, que conhecem todos os manuais, todos os regimentos que esses concílios nossos da IPB funcionam, linha por linha, parágrafo por parágrafo e tal, e o quê? Mas vivem em certos pecados que deveriam ter sido abandonados. Você entende essa realidade? Estão colocando a organização à frente, segura aí que eu vou te chamar, à frente do organismo. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu lembro que eu estava em uma reunião do Supremo Conselho e tinha uma pessoa que toda hora, a cada 3 minutos, levantava para questionar o presidente, o moderador. E ele usava o que para questioná-lo? O regimento interno. O regimento interno, irmão, só quem está lá dentro mesmo para saber, ok? Assim como vocês imaginam que só o conselho deve saber o manual presbiteriano, quem está lá dentro para saber o regimento é só quem está lá dentro mesmo, lá no profundo, né? Porque é a maneira como funcionam as coisas. Essa pessoa citava item por item. Impressionante. Eu fiquei assim, impressionado. E estava certo? Certíssimo. Corretíssimo. Mas quando eu cheguei para conversar perto dele, falar conversar tal, o cara é um fumante inveterado. Quer dizer que fumar é pecado? Não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito, ok? Porque se eu for entrar no mérito do fumo, vou entrar no da bebida e vou entrar em vários outros. Agora, uma coisa é certa. O cheiro que ele proporcionava demonstrava que isso é algo muito sério na vida dele. Porque quem fuma desesperadamente diz para todos que fuma, correto? Um fedor impressionante. Então ele era muito rápido em defender a denominação, mas aparentemente tem um sério problema de controle no organismo, né? Ou seja, não está cuidando do organismo, mas está cuidando da organização. Deu para captar a diferença? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. E pensem sobre isso. Por outro lado, agora vamos sair do dentro da IPB, né? E vamos para o lado neopentecostal da coisa. O lado neopentecostal vai dizer o oposto. Vai dizer que nenhuma organização é boa. Nada disso presta. Na verdade, o que importa é a igreja pura e sim. Se você virar para essa pessoa e citar, por exemplo, assim, mas precisamos de uma liderança. Não, a igreja tem que ser livre.
Ela tem que viver por si mesma, né? Então tem que ser... Não, calma. Não, tem que ser. Tem que ser. Não precisamos de liderança, não precisamos de concílios, não precisamos de manual, não precisamos de estatuto, não precisamos de nada disso, só precisamos de Cristo. Cristo é suficiente. Aí você fala assim, essa frase é bonita, né? Cristo é suficiente. Você concorda com ela? Claro que eu concordo. Eu também concordo. Mas é o outro extremo. É o outro extremo. Aí vira bagunça, né? Então veja, existem pessoas que estão no extremo do organismo, querem defender tanto o organismo, que acham que só o organismo é bíblico. E tem pessoas que dizem que a organização é importante, a organização é tudo, só a organização que é importante. Agora, você precisa encontrar o que aqui? Um equilíbrio. O equilíbrio. E se você quiser uma sugestão, a minha sugestão é aqueles que funcionam mais como O organismo do que? como organização. Que funcionam mais. Não é que só funcionam. Ou que funcionam menos. É aqueles que funcionam mais. Porque, meu irmão, a igreja, antes dela ser uma organização, está bem organizada, ela tem que cuidar dos seus. Ela tem que cuidar de si mesma. Então, quando ela for querer esse cuidado, aí ela vai ter o quê? A sua organização. Mas a sua organização sempre vai estar alinhada com os princípios do organismo. E não do organismo em relação a... Agora, por que eu estou dizendo isso? Isso é uma situação muito séria aqui que eu vou explicar para vocês hoje, para vocês entenderem. O que a Igreja Católica Romana ensina? Os católicos romanos entendem que a igreja é visível. Quem é a igreja visível? Ok? E aí eles dividem a igreja visível em duas partes. A igreja docente e a igreja ouvinte. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Eles dividem em eclesia, doquens, eclesia, audiens ou dissens. Aí você vai falar, pastor, mas por que dissens? Dissens. Eles dividem. A igreja é visível nessas duas aqui. Ó. O que significa, pastor? Igreja docente. Essa palavra vocês conhecem. Ensino. O que é docente? Ensino. Aqueles que ensinam. E a igreja audiens, ou a igreja ouvinte, ou a igreja discente. A palavra discente é quem lembra? Quem foi professor aí? Corpo discente, corpo docente, alguém lembra? Discente, aqueles que aprendem. Então veja, nós não fazemos essa distinção. Em algum momento você veio fazer essa distinção aqui? Igreja visível? Você veio fazer? Eu disse que se divide entre igreja visível e invisível. Disse mais alguma coisa além disso? Não, mas a igreja católica diz. Ela diz que a igreja visível, ela subdivide em igreja docente e igreja ouvinte. Qual é o docente? Os doquens. Quem são? Aqueles que ensinam. Aí eu pergunto, o padre? Não. O padre é audiens. Ele é corpo discente. Quem são os doquens? Os cardeais. O Papa e o seu corpo de ministro. Bispos, lá. Que quando falam, não erram. Captou? Eles são uma igreja à parte. Você está compreendendo onde a eclesiologia está levando? Eles estão dividindo a igreja visível em duas partes. E estão colocando que uma dessas partes é o Papa e seus arcebispos, que definem toda a teologia da igreja. E o restante é o corpo discente. Duas partes. Então, os católicos romanos entendem que a igreja visível, docente e ouvinte, foi o instrumento da produção da Bíblia. A grande pergunta filosófica
que todos vocês já ouviram é: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você fosse responder essa pergunta filosófica, o que você diria? O que, gente? Você vai dizer galinha porque Deus criou galinha, amém? Isso. Mas o ovo não está dando a galinha? É uma pergunta filosófica, gente. É uma pergunta filosófica. Agora a pergunta é... Atenção. Pergunta filosófica dentro da eclesiologia é: o que veio primeiro? A igreja ou a Bíblia? Põe na tela, quero ver 10 segundos aí. Gente, não é tão lógico, não é tão rápido, né? Porque se não fosse assim, nós não estaremos aqui agora apontando essa realidade. Veja, a Igreja Católica está dizendo que a Bíblia é produzida por quem? Pela Igreja. Então a Igreja Católica, ela ensina que primeiro vem a Igreja e depois a Bíblia. Por isso que você, quando está lá assistindo aos seus debates, ouvindo os padres da vida, né? Ele vai dizer o quê? Que fomos nós que fizemos a Bíblia dos protestantes, inclusive. Eles gostam de usar isso, né? Por quê? Porque a Bíblia é posterior à Igreja Católica. Ela é uma produção da Igreja. Digamos assim, se Deus é o pai da Bíblia, a Igreja é a mãe. Captaram? Não, mas é isso. Deixa eu só concluir que eu vou passar para você e ir lá pro rapaz. Ok? Ficou bonito agora, rapaz, hein? Você curtiu, não curtiu? Mas vamos lá, ó. O que a igreja é mais? Olha, veja comigo. Se a igreja ela produz a Bíblia, o que ela produz também? Ela é despenseira das graças sobrenaturais. Ou seja, a conclusão óbvia que se segue é que se a igreja produziu a Bíblia, tudo aquilo que é graça na igreja é provido pela própria igreja. De maneira que se você não faz parte dela, você está fora dessas graças. É por isso que a excomunhão é um ato terrível. Porque se você é excomungado, você é retirado das graças de Deus. Terrível, não é? É terrível. Então vamos lá. Despenseiro das graças sobrenaturais. E por isso tem ela o quê? Precedência. Então quem vem primeiro? A Igreja Católica Apostólica Romana. E é claro que, se eu for funilar um pouquinho mais, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. É a Eclesia Doquens. Porque o que importa no final? O Papa e os bispos. Porque os padres e toda a comunidade reunida lá na igreja no dia a dia, o que eles são? Aprendizes. Eles simplesmente vão o quê? Aprender. Mais nada. Então, quem é a igreja que fez a Bíblia? O Papa e os seus arcebispos. Então, não tem precedência. Para eles, não é Cristo que nos leva à igreja, mas é a igreja que nos leva a Cristo. E aí, o que você acha? O que você acha disso? Mas é isso que é ensinado de maneira quase imperceptível, mas se você estiver atento ao que está sendo falado, é isso que está sendo falado. Agora deixa eu fazer o contraponto reformado. E o que os reformados falam? Os reformados compreendem que a igreja invisível... Vê que já mudou aqui? Qual que era o foco da igreja católica? Visível. Que divide em duas partes. E os reformados? A igreja o quê? Invisível. Por que eles colocam a igreja invisível? Porque essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é uma eclesia doquens. E não é também a audiência nem a discens, porque essa igreja visível, ela é composta de joio e de trigo. Ela é falha. A igreja que não tem falhas é a igreja
invisível. Então ele vai dizer, os reformados compreendem que a igreja é invisível. Quem são a igreja invisível? Todos os chamados. É um organismo o quê? Espiritual. Que não existe fora da obra de Cristo e das operações para nós. É Cristo que nos leva à igreja e não o contrário. A igreja invisível precede a invisível, portanto. Captaram? Captaram a diferença? Eu vou ajudar vocês um pouquinho mais. Eu gosto de ajudar. Vamos ao gráfico. Olha comigo. Isso é muito importante vocês entenderem, queridos. O que a igreja romana então está dizendo ao longo da história? Ela está dizendo que a igreja visível, ela é composta de quê? Docente e ouvintes. Aqueles aprendizes. Quem que é o corpo docente mesmo? É o Papa o corpo, né, de arcebispos que estão ali com ele. São aqueles que quando falam ex cátedra, o que significa isso? Quando eles falam nessa autoridade, como eclesia doquens, eles não erram. Eles não erram. Aí você pergunta assim, pastor, como é que eu posso refutar isso? Bom, biblicamente, você pode dizer, todos pecaram. Acabou. Aí sobe a vinhetinha, né? Acabou. Não, veja. Todos pecaram. Segundo, ao longo da história da igreja, os papas se contradisseram. Eu só fazer uma pesquisinha rápida. Os papas se contradisseram. Oh, mas é um problema, porque quando ele fala ex cátedra, ele não erra. Como podemos explicar isso? Sim, mas como é que os papas se contradizem? Se eles não erram? Alguém errou, né? Está se contradizendo. Onde está a infabilidade papal, gente? Não existe. Ok? Então vamos lá. A igreja romana, então, entende a igreja visível dessa maneira. E eles dizem, a Bíblia foi produzida por nós. Então, primeiro vem a igreja, depois vem a Bíblia. Veja, se você colocar a Bíblia depois da igreja, o que fica no meio? A palavra-chave, tradição. Lembra da tradição? Por que os católicos colocam a tradição de pé de igualdade com a Bíblia? Porque a Bíblia foi produzida pela igreja. E a tradição? Também. Ora, se a tradição foi criada pela igreja e se a Bíblia foi criada pela igreja, as duas coisas são o quê? Extremamente importantes. E nesse caso, inspiradas, né? Então a Bíblia vem depois. E aí quem aparece por último? Cristo. Nossa, quase que ele não apareceu, hein? Apareceu no final. Então, na Igreja Católica, no seu entendimento, para você entender, para você chegar a Cristo, você precisa passar pela Igreja, pela Bíblia, para você chegar a Cristo. O que você acha desse caminho? Na visão deles, o que seria de Cristo se não fosse a igreja, né? É, o que seria de Cristo se não fosse a igreja. E na Igreja Protestante? Mas essa é uma visão que, do ponto de vista humano, é mais fácil de alcançar. O quê? Pela igreja romana, alcançar a salvação. Se você tem todos os dogmas, todas as casamento, né? Tem todas as todas as graças. Alcançar. Sim. Depende de mim, né? Yeah. Então, para você convencer as pessoas a seguir as suas regras, é mais fácil você ir nessa linha. Porque para você alcançar Cristo, você tem que seguir o que eu estou mandando. Sim. Né? E aí vem o grande argumento bíblico, né? Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Acabou, né? Acabou, fechou, né? Não de obras. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Acabou. Então por isso que na igreja protestante é diferente. O que vem primeiro? Cristo e o quê? Não é só Cristo, gente. É Cristo e o quê? A Bíblia. Por quê? Porque eles são as mesmas pessoas. A Bíblia não é uma pessoa. Mas eu entendi o que queria Mas dizer. assim, linguagem... Correto, você está correto. Mas o que eu quero dizer?
A palavra. Cristo é a palavra, amém? Ele é o Logos, ele é a palavra. Cristo é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra escrita. E os sacramentos, que daqui a pouco você vai participar de um deles, o que o sacramento é? O sacramento é palavra também. É a palavra simbolizada. Isso é nada. Palavra, palavra, e mais uma vez? Palavra. Então o que vem primeiro? A palavra. Eu falei 3 vezes palavra, vocês ficaram. O que vem primeiro então, gente? A palavra. Cristo, a Bíblia. E aí o que acontece? O que acontece? Cristo, de Cristo vem quem? O que provém de Cristo? O que provém da palavra? O que ele gera pela sua palavra? O que, gente? A igreja visível. Que, por sua vez, vai nos conduzir aonde? A igreja? Por que eu coloquei a igreja invisível lá no final, né? Por quê? Por que, gente, eu coloquei a igreja invisível no final? É universal. Porque a igreja invisível, ela ainda não está completa, ok? Ela está completa nos decretos de Deus, é verdade. Eu poderia colocá-la antes aqui. Mas, no sentido prático, temporal, ela ainda não está completa. Por isso que nós continuamos pregando o evangelho. Não é isso? Não estamos pregando? Estamos pregando. Igreja visível. Que vai chegar a igreja invisível. Onde o quê? Palavrinha? Todos estarão reunidos na Nova Jerusalém. Deu para captar a diferença? Amém. Então, primeiro, fala você, meu querido. Depois você. Para mim, você estava falando. Fala alto. O organismo tem que ser maior do que a organização pelo que está ocorrendo. Porque quando a organização é maior, o que está acontecendo, como o pastor falou na terça-feira, na live, pais passam igrejas para os filhos. Aí é uma organização, faz um mandato. Agora, nem os apóstolos escolheram o 12º, a substituição de Judas. É a mesma coisa quando acontece em Israel. O povo escolheu o primeiro rei e Deus mostrou o segundo rei para Israel. Então, é mais espiritual. Então, eu vejo mais isso. Então, você fez algumas distinções interessantes. Vamos pensar, por exemplo, nessa questão da igreja familiar. Tem várias igrejas familiares no Brasil. A mais famosa, todos já sabem, já estão acompanhando, é a Igreja Lagoinha. Né? Por que eu falo igreja familiar? Gente, essa igreja tem um dono. E o dono é a família Valadão. Ok? Eu pastoreei família Valadão no Brasil. Conheço alguma coisa. Então, assim, a família Valadão é o dono da igreja. Tudo é deles. Qual é o problema? Você foi lá, cultuou, deu seu dízimo, você está dando seu dízimo para uma instituição que pertence a quem? A família Valadão. Eles são donos. Pronto. Zé Fininho. Fechou. Ok? Nesse sentido, não fazem parte da... a organização, ela precede o quê? O organismo. Por quê? Eles podem fazer o que eles quiserem na igreja. Pastor, eles não fazem parte da Convenção Batista Brasileira? Mesmo se fizesse. É deles? Mas eles não fazem parte. Nenhuma igreja... Gente, eu vou falar disso. Eu vou falar disso quando eu falar dos sistemas de governo. Eu vou chegar lá. Quando eu falar dos sistemas de governo, eu vou explicar como funciona essa questão do governo congregacional. Então eles são independentes. Mas qualquer igreja batista, salvo alguma exceção em algum lugar nesse mundo, que eu não conheço todas, mas em essência, todas são independentes. Elas podem estar ligadas a situações para fins missionários, no sentido de missão, mas elas têm governos independentes, onde muitas vezes sequer o pastor tem poder. Ok? Mas no caso dessa igreja Batista da Goiânia é diferente. Por quê? Porque nessa o pastor tem poder. Por quê? Porque ele é dono. Ele é dono. Ele comprou. Outra igreja que tem dono. Bola de neve. Mundial do Poder de Deus. Bola de Neve. Universal. Universal. Todas essas igrejas têm o quê?
Tem dono? Deus é amor também, tá? Também. Deus é amor também. Tem dono. São igrejas de familiares. Assim como você vai passar para o seu filho, a sua casa, o seu carro, a sua conta bancária, eles vão passar a igreja. Ok? Isso é um fato, irmão. Isso é um fato. Aí a pergunta é, você acha que isso é bíblico? Não tem som. Atenção, irmãos. Você acha que isso é bíblico? Não. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala que a igreja é uma família, mas uma família em Cristo. Não há dono na igreja a não ser Cristo. Cristo tem que ser o dono. Amém? Diga, Eduardo. Quando a gente fala que a palavra de Deus é a Bíblia, fica mais fácil de entender que a palavra veio antes da igreja. Agora, no caso da Igreja Católica, quando a gente fala da Bíblia, sem citar que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, colocando a Bíblia como um objeto físico, simplesmente é um livro, né? Aí dá para entender, entre aspas, que veio depois da igreja, porque a igreja é uma instituição e agora, da forma que está colocado ali, a Igreja Católica está ignorando a palavra de Deus antes do livro físico, certo? Sim. Você acha que a Bíblia, como livro, veio depois da Igreja Católica? Como livro físico? É. Terminado lá todos os livros? Não. Não. A resposta é não. Não. Não, o livro utilizado, entendeu? Não, O livro a resposta é não. A Bíblia Católica. Não, a resposta continua sendo não. Né? É claro que a Bíblia católica existe, né? É claro que eles fundamentaram a Bíblia, é claro que eles guardaram a Bíblia em muitos sentidos. Nós não devemos esquecer disso. A Igreja Católica teve um papel muito importante na preservação das Escrituras. Mas a Bíblia é muito anterior à Igreja Católica. O Antigo Testamento, não preciso falar, né? Que o Antigo Testamento... Ele não estava terminada a Bíblia. Né? Sim. O Antigo Testamento já é Bíblia. O Novo Testamento, você tem até o último livro da Bíblia. O último. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Foi escrito provavelmente no ano 99, 100, 101, depois de Cristo. Ou seja, esse foi o último. Quando a Igreja Católica passou a existir oficialmente? Então, vai ter distinções. Mas século V, VI, IV. Estamos falando de um período de 200, 300 anos que você pode discutir. Então a Bíblia é anterior à instituição Igreja Católica. Se a Igreja Católica fez uma coisa, foi ajuntar, né? Organizar, ok? Mas a Bíblia é o quê? Anterior. Isso pensando no objeto, ok? Pensando no objeto. Pastor, sem pensar que a igreja, a primeira igreja católica não é nos moldes da igreja católica que é hoje, né? Não, realmente, houve muitas mudanças. Então, sim. Agora, só falando a respeito dessa questão de organismo e organização aí, eu gosto muito de pensar isso aí com relação a, por exemplo, fazendo uma pergunta, qual a diferença entre o remédio e o veneno? É a dosagem. Porque um remédio, se você não toma ele na dosagem certa para menos, ele não vai te curar. Ou se você tomar ele em excesso, ele pode te matar. Então, a diferença entre o veneno, entre morte e vida, na questão do remédio, é a dosagem. Eu vejo da mesma forma isso aí. Mas, Então, uma igreja que é mais organismo do que? Organização. Se você coloca todo o seu remédio no organismo, o que acontece? Enorme. Morre. Se você colocar todo o seu remédio na organização, morre também. Diga, querido. Na época de Cristo, os tabernáculos e os templos que eles tinham eram considerados igreja? Era uma forma de igreja? Qual tabernáculo você se refere? Por exemplo, quando Jesus foi lá e criou as coisas lá. O templo? Sim, porque o tabernáculo já não existiam mais. Sim. Tabernáculo significa tenda. Então havia tendas. Até Paulo era fazedor de tendas, né? Mas havia o templo reconstruído por Herodes. Né? E o povo reunia nas casas. A igreja reunia nas casas. Então, Era considerado igreja. não. Acho que você perdeu as minhas aulas anteriores. Você devia ver, porque a igreja não é o material.
O que a igreja é? É o espiritual. Lembra das bases? Eu falei que a igreja não é o lugar onde você se reúne, mas são as pessoas reunindo porque creem na mesma pessoa, em Jesus. Por isso que você vai ver a igreja reunida no cenáculo, nas casas, no templo, né? Não importa o lugar. O que importa é a igreja estar reunida. Então, se a gente começar a pensar que a igreja é o lugar, isso aqui é a igreja, a nossa eclesiologia está errada. Não, não é o lugar. São as pessoas que creem. Já era uma instituição. É um organismo que estava crescendo e já estava desenvolvendo a sua organização. É por isso que você percebe que existem apóstolos e os discípulos. Depois dos apóstolos, nomeia os presbíteros, nomeia os diáconos. Então, Atos dos Apóstolos é uma transição para aquilo que nós temos hoje. Ok? Quando Deus falava do povo, falava nas terras, era uma igreja, no sentido espiritual. Sim, a igreja estava presente lá em Gênesis 3, quando se falou da descendência do Salvador e da serpente. Começa lá. Isso. Só para concluir então aqui, irmãos, na igreja romana, o que tem mais proeminência? A organização ou o organismo? E na igreja protestante? Ah, viu como é que eu peguei vocês? Na igreja protestante, nós temos que equilibrar organismo e organização, ok? Ali a ordem é aquela ali. Mas se você começar a meditar, você vai perceber que mais organismo do que organização. Mas não quer dizer que não devemos ter, porque a organização é o quê? Implicar. É mais problema. Então, para encerrar, eu coloquei uma frase aqui do Batista, Rick Warren. Tem muita coisa que a gente não concorda com Rick Warren, notadamente, né? Mas eu queria que vocês lessem comigo essa frase, pensando na conclusão dessa lição. Vamos lá? Nada revitaliza mais rapidamente uma igreja desencorajada que a redescoberta do seu propósito. Os propósitos não somente definem o que fazemos, como também o que não fazemos. Em essência, as bases da eclesiologia é isso, é você definir e entender o seu propósito como igreja. Então, tudo que nós falamos aqui foi para esse propósito, para que você tivesse essa base, para que você possa desenvolver a sua eclesiologia de maneira correta. Se eu fosse resumir o propósito da igreja em um versículo, qual que eu resumiria? Efésios 5, versículo 27. Abra sua Bíblia, querido. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Efésios 5, 27. Rapidamente, o nosso tempo já se esgotou. Efésios 5, 27. Amém? Vamos juntos? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem... Então veja, para. Finalidade. Então qual é a finalidade de tudo aquilo que ouvimos e ouviremos? A igreja se apresentar a si mesmo o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A eclesiologia existe para isso. Nós queremos assemelhar a igreja visível o mais próximo da igreja invisível. Aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui é algo que definitivamente só pode ser aplicado à igreja invisível. Mas é algo que é ensinado na igreja visível. Para que aqueles que são da igreja invisível e que fazem parte da visível notadamente, se desenvolvam a cada dia na sua eclesiologia, para que sejam cada vez mais santos e sem defeito. Essa é a nossa oração. Amém? Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Essa questão vai ser observada agora, porque atualmente tem bastante pessoas que falam assim, agora eu sou cristão não praticante, né? Antes era o católico não praticante. Agora, então assim, a falta do ensino. Por quê?
a distorção da palavra de Deus fez com que as pessoas também não entendem mais onde elas estão, né? Sim. Elas estão numa organização, mas não sabem de onde vem, para onde vai. Então a Igreja Católica hoje ela vive isso e agora está vivendo isso também na questão das igrejas evangélicas, né? Então as pessoas estão saindo, elas estão saindo de um extremo e indo para outro extremo, né? Elas são não denominacionais. Agora já tem mais isso. Então assim, elas estão aqui, ó. Mas se você coloca toda a sua força, entendimento numa eclesiologia só voltada para o organismo, você está errando, assim como aquele faz no outro extremo de lá. Né? Está errando igualmente. Biblicamente falando, o que nós vamos ver é que as duas realidades são bíblicas e elas devem ser administradas uma em decorrência da outra, mas tendo o organismo com mais precedência do que a organização. Porque Cristo salvou o organismo, não a organização. Deu para entender, gente? Amém? Meu tempo acabou. Até domingo que vem, queridos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.